8 horas e 19 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Ao vivo você acompanha este programa com as imagens. O Instagram não está, né, Beto? Hoje deu chute aí no Instagram, mas não de nossa competência, foi problema na rede mesmo. Então você acompanha no YouTube, que eu sempre falo que o melhor para a imagem é lá no YouTube, também no Face, você acompanha e comenta, participa com a gente aí. Daqui a pouco o programa vai estar em podcast, logo mais reprise na Pleno TV, e amanhã parte dessa entrevista no jornal Folha da Manhã. Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Sexta-feira com chuva em Campos, estamos na primavera brasileira, temperatura hoje não deve passar dos 26 graus agora, faz 22 graus aqui no centro. Indelicadamente eu esqueci o nome, eu lembro o nome de Carlinhos, que eu gosto de Carlinhos sem nunca ter visto Carlinhos. Carlinhos é filho do Fábio Ribeiro. Mas, indelicadamente, não perguntei o nome de sua filha, que eu já perguntei de outra vez e esqueci. Letícia. Letícia. Bom dia. Está aqui com a gente a filha do vereador reeleito Fábio Ribeiro, ex-presidente daquela casa. Já falamos aqui sobre a reeleição dele, a reeleição de Vladimir. E quero te propor, até para a gente não fazer mais intervalo, vamos até 9 horas, mas vamos como diria lá na Roça, vamos num galês só. Vamos embora. Lá em Lagoa de Cima fala assim também? Pegou galei. Primeiro e segundo tempo, nós estamos jogando aqui hoje. Então vamos embora. Aqui, vamos lá. Composição da mesa diretora, eu acho que é o assunto mais comentado aí agora no momento, depois da eleição, claro, para compor aquela mesa da direção da Câmara Municipal de Campos. O Cassiano já colocou o nome dele. Já tem também o Cabalon Simar, que já também colocou a intenção de ter o seu nome apreciado aí para ser presidente. Você, automaticamente, já foi presidente, tem experiência, é um nome cogitado, não ouvi você dizer que quer, mas vamos ouvir agora. O PP fez 7 dos 19 que serão a partir de 1º de janeiro a base do governo Vladimir naquela casa, e tem desses 7, eu já ouvi pelo menos 6, aí além do Cassiano que eu falei, mas tem extraoficialmente, não ouvi eles falando, mas já comentaram comigo que o Vaine pretende ser candidato à presidência da casa, o próprio Fred Rangel que também do PP, é filho do Jorge Rangel, morri e não sabia, meu Deus do céu. Jackson, que eu não ouvi, mas o Marquinhos de Transporte, quer dizer, dos 7 eu só basicamente não ouvi seu nome sendo cogitado, porque eu acho que é tão automático por você ter sido, porque tem essa coisa de perfil, tem essa coisa de experiência. Então a pergunta é, sai do PP, o nome, sai do PP o próximo presidente daquela casa, Fábio? Olha só, primeiramente a gente tem que chegar a essa defesa do PP, não é? Vereador, a eleição é proporcional, ou seja, você tem um número de percentual da legenda que faz o coeficiente eleitoral e vai elegendo os vereadores. É diferente da majoritária, não é isso, que é quem faz mais votos. Então, você tem hoje no Brasil, eu estou falando que isso, não estou falando isso que é a melhor forma, não. Estou falando na forma que entendeu? Ela é proporcional. Proporcional também são todas as medidas dentro do regimento interno da Câmara, por ser uma casa legislativa. Se você for compor uma CPI, você tem, o presidente, ele monta a CPI seguindo a proporcionalidade dos partidos. Não é? Se você for qualquer tipo de trabalho, você tem que seguir a proporcionalidade da representação. Por quê? Para você respeitar a democracia. Nós, base, elegemos 19 vereadores, um número bastante grande.
com pessoas muito competentes, não só no PP, mas também no MDB, no Podemos, no PL, em todos os partidos, né, da aliança. Pessoas experientes, pessoas que têm um perfil, porém, o eleitor de Campos disse nas urnas que tem uma preferência, que é o PP. Pelo número expressivo de votos, 61 mil votos, pelo número expressivo de vereadores, e até mesmo pelo prefeito, né, que foi um dos mais votados na Câmara, o cidadão deu essa resposta. A gente tem pessoas aqui, nós temos acordos anteriores, né, mas hoje a situação mudou. O eleitor de Campos disse, não, a nossa preferência é o PP, não é isso? Não estou aqui, muito pelo contrário. Eu cito, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que não falou nem isso de presidência por enquanto. Mas o Nildo Cardoso mesmo, que nós falamos aqui, ele tem o perfil para ser presidente. É um cara que vai estar no 4º ou 5º mandato. Não estou dando exemplo. Estou hábil do Neme. Estou dando exemplo aqui. Mas é legítimo do PP, né, baseado no critério e no princípio da proporcionalidade, não é? Vamos dizer assim, não impor, mas, olha, para lá, o presidente tem que ser do partido. Não por uma questão de vaidade nem nada, não, por uma questão de representatividade das urnas. E eu queria deixar bem claro aqui, Cláudio, para não ter especulação, que esse movimento, essa reunião, foram 12 vereadores. Não estava presente o presidente do partido, Mauro Silva. Mauro Silva está até viajando, entendeu? Não teve nenhum movimento com isso. É lógico que agora a gente vai ter que pegar o apoio institucional, né? Para escolher, a escolha do candidato, o Mauro tem que participar, que ele é presidente do partido. Agora, esse movimento, não é, de falar... Quais os outros 5 que estavam nessa reunião? Você pode falar? Você falou 12, né? Não, 12 não. Só tinha ali... só o PP. PP. Tá. Só tinha o PP. Foi uma resolução do PP. Resolução dos vereadores. Não. Eu ouvi você falar que tinha 12 nessa reunião. Não. Tinha 7 pessoas. 7 do PP, que são os 7 só tinha eleitos. Os vereadores, não foi assessor nenhum, só fomos, nós conversamos, nós chegamos a essa conclusão, a esse movimento. Por quê? Porque a gente via, né, várias pessoas se apresentando. Inclusive o PP, né, eu deixei de falar, né, fez o vereador mais votado, que é o Cassiano, que está também pleiteando, legítimo, né, legítimo o pleito dele. O Cassiano, só para relembrar, também reeleito. Então, o vereador mais votado, isso eu estou falando com você, aquela tese minha, da aprovação da legislatura atual. O vereador mais votado de 2024, ele foi reeleito. Entendeu? Então, é o cara que tem mais votos. Então, aquela tese minha que a Câmara não foi reprovada como falavam. Os vereadores estão muito mal, não sei o quê. Não, muito pelo contrário, né? Nós fomos muito bem nas urnas. Então, hoje o PP está com essa resolução. Já que nós temos 7, e eu repito, nunca aconteceu na história de Campos um partido, eu não estou falando de coligação, estou falando de partido eleger 7 vereadores. Então, pela questão da democracia, isso aí foi uma decisão, não foi uma decisão do Fábio, do Weiner, do Fred, do Pezão, do Cassiano, do Marquinhos Transporte, do Subjackson. Foi uma decisão do eleitor campista. O presidente da Câmara tem que ser do PP. Então, isso aí é uma defesa que nós saímos para a democracia. Olha, só um comentário meu, é só opinião minha, não tem, é pessoal, não é do grupo, não é da rádio, né? É só opinião minha, que eu vou falar aqui agora. Você tem o Weiner, você tem o Cassiano, Fábio Ribeiro, Bruno Pezão, Fred Rangel, Subjackson, Marquinhos do Transporte. E também não diminuindo nenhum dos outros. O que eu conheço mais... mas é porque eu apoiei Weiner. Não, eu apoiei. Nem voto eu tenho para mim enquanto vai para apoiar. Mas eu votei em Weiner, declarei meu voto em Weiner. Mas o perfil do Weiner, na minha opinião, se eu for, se você fosse o prefeito, e você já foi presidente, então, descontando isso, o perfil do Weiner me daria uma tendência a escolhê-lo como meu candidato a presidente da casa, porque eu acho ele muito conciliador, eu acho ele muito mediador. Isso é o que eu penso, é só opinião minha. Mas eu soube
que entre vocês existe também um acordo de cavalheiros de que vereador de primeiro mandato não poderia ser de cara logo presidente da Câmara. Isso procede? Procede, isso existe sim, mas tudo muda, né? E a gente tem a exceção também confirma a regra. Sim. Então isso é uma questão de conversa, né? Na verdade, qualquer um dos 7 pode ser o presidente. Então está legitimado para isso, né? Tem um voto para isso. Então, quer dizer, tiveram voto para isso, não é? O Subjackson, que eu já repito aqui, ele fez 4.088 votos. Então, tem legitimidade para pleitear a presidência. Qualquer um pode ser o presidente. Nós vamos tirar isso. Isso aí é lá na frente, que eu já repito. Aí vai ter que ter a participação, sim, do presidente. A gente vai do presidente do partido. Nós vamos ter que convidar o prefeito para fazer parte dessa discussão também. Não é? Por mais que seja uma decisão nossa, não é? Porque a gente tem que defender, e isso aí eu quero também parabenizar e colaborar com o Marquinhos Bacelar, que a gente tem que defender a independência da casa, de base sim, né? De base do governo sim, mas uma casa independente, não é isso? Então quem vai decidir são os vereadores. Nós estamos respeitando, gente, os outros partidos da aliança, não é? Como disse aqui, nós temos vereadores entre os 19 que tem um perfil maravilhoso. Maravilhoso para ser. Eu comentei sobre isso. O próprio Leão Gomes seria um excelente presidente pela ascensão dele. O Juninho Vigílio. Então nós temos vereadores aqui. Juninho não é perfil conciliador, não. Que se botar a alavanca no canto, sai da frente, Juninho. Rapaz, ele é um camarada. Posso falar com você, Juninho é um cara que é um cara que sabe trabalhar bem mandado, é um cara que vai cumprir. Não tô falando pelo contrário. Tô falando de capacidade, não. Então só tô te falando com você. Por quê? Porque isso tudo é composição política. Nós, nesse mandato, nós temos dois mandatos. Nesse mandato, nessa legislatura, na próxima legislatura, nós temos 2 mandatos de presidente. Então tudo é conversado. Tudo politicamente conversado. Então, o que a gente está falando hoje, o PP sai das urnas com um referencial, com uma assinatura, com uma ratificação do eleitor campista muito grande. A gente não pode ser diferente, entendeu? E outra coisa, isso aí é uma conclusão dos vereadores. 2 vereadores. Os 7 vereadores se reuniram sem nenhuma dizer uma coisa. A única coisa que nós fizemos foi informar ao Mauro Silva que a gente estava reunido. Ponto. Mas se reuniram sem mim? Sim, sem você, porque a resolução é nossa. Não foi do partido, foi dos vereadores. Tá? Agora nós vamos, né, comunicar ao partido isso e vamos decidir junto com o partido aí sim quem é o candidato, porque o partido tem que ter essa participação. Então, é uma coisa natural. Não vejo isso como um time, não, uma rebelião do grupo, não. Não é uma imposição. Não, é uma coisa natural. Eu repito, nós viemos de uma eleição proporcional, a casa é proporcional, então não existe como não ser do PP com 7 vereadores. De 25, a gente tem 7. De 19, a gente tem 7. Né? É um terço, não é isso? Praticamente de 19, um terço é do PP. Entendeu? Não é isso? Um terço não elege o presidente. Não, mas a gente é uma composição, repito, a gente tem a questão política para avançar. Não é? Política se faz com composição. Não é? Aquilo que a gente está falando aqui. Não é? Podemos começar outro assunto ou não? Não, acho que é isso. Só queria que você falasse o nome. O nome eu não posso falar. Você tem vontade de ser? Rapaz, eu sou homem de grupo, mas sinceramente, estou falando com você, eu não sei, não conversei nada com o prefeito. Você sabe disso, eu já vim aqui várias vezes, eu já dei o meu papel, né? Eu acho que eu fui muito importante, e as urnas falaram isso, eu fui muito importante naquele primeiro momento, né? Onde a gente errou na questão da antecipação da mesa, mas depois disso eu fui perfeito como presidente. Eu consegui, com a minoria, aprovar todos os projetos encaminhados pelo prefeito, disse todos. Nós não teve um que votou depois da minoria. Estou falando depois da antes o único projeto que a gente não conseguiu foi a reforma do Código Tributário, não é isso? Vocês também sabem como é que foi. Agora, tirando isso, não é, a gente
eu cumpri o meu papel. Eu acho que eu já fiz a minha parte, entendeu? Eu já estou ficando, não vou falar que eu sou velho, mas estou com 56 anos. Então, quer dizer, eu acho também, pela composição de 19, eu queria relembrar aqui que o Vladimir, ele elegeu, na época, 9 vereadores. Ele não tinha maioria na Câmara, ele conquistou através, né, de aliança e tal. E depois, né, a gente perdeu a maioria, a gente viu desses 9 que foram eleitos pela nossa base. Tiago Rangel ficou. Michael Cruz, Dandinho, eles saíram da base. Tiago Rangel também foi independente, né? Vamos dizer assim, depois saíram da base e foram. Tiago Rangel não, pô. Tiago Rangel foi até o final da base. Então, mas o Dandinho e o Michael Cruz saíram da base, entendeu? Foram eleitos pela base e saíram da base. Então, quer dizer, agora é diferente. Agora nós elegemos 19. Então a tendência é ser um mandato muito mais tranquilo, não é? As mudanças que deveriam ser feitas já foram feitas, né? Nós tomamos medidas impopulares, nós tomamos medidas necessárias, não é isso? A gente estava com a prefeitura falida e recuperamos, não é, a questão financeira, não é isso? Recuperamos a questão institucional. Por exemplo, nós aprovamos, durante esse período aí que nós tivemos minoria, todas as leis necessárias para a educação chegar ao IDEB de 5,4. Com participação da oposição, sim, porque teve mudança, teve alteração, teve discussão. Então, por isso, a necessidade da independência, por isso a necessidade da divergência que a gente vem aqui discutindo. Mas, repito, hoje, não é, as urnas falaram. O presidente da Câmara, o próximo presidente, não estou falando do segundo biênio, não, estou falando do primeiro biênio, tem que ser do PP. Então isso aí é uma coisa, é resolução dos 7 vereadores do PP. Perfeito. Tem um comentário aqui do Carlos Silva, não entendi bem, mas o prefeito não ajudou nessa composição? Da nominata não teria também uma participação mais efetiva nessa composição? Da nominata do PP. Eu não sei se é da nominata, da mesa do PP, é isso aí? Não. O prefeito, por enquanto, não chegou, não tem a participação do prefeito, certo? Nós vamos comunicar ao prefeito no momento certo. Estou falando assim, hoje não tem participação nenhuma do prefeito. Ah, perfeito. E só para a gente ver essa composição rápida aqui, são 7 cadeiras do PP, é a maior quantidade de vereadores para esse mandato, como você disse aí, de 19, dá mais de um terço, né? A mesa tem 5 membros. Então o PP está pleiteando a presidência e mais outra cadeira. Isso que você. A presidência e qual outra cadeira? Não, aí é discutir. É uma composição. É uma composição. A presidência a gente não abre mão. Mas a outra cadeira, como foi o PSD. Não é? Quando eu fui eleito presidente, o Dandinho de Rio Preto foi eleito segundo secretário. Entendeu? A questão da proporcionalidade. E ali nós fizemos somente 4 vereadores. Nós estamos falando de 7. Então você tem presidente, vice-presidente. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, secretário e segundo secretário. E os vogais, né? Não estamos falando de vogal. Sim. Pode ser qualquer uma dessas outras, não, aí, para além do... para composição. Para composição. Entendeu? Então, dá uma vice, Não, aí é composição. É composição. 7 cadeiras, então, 28% da Câmara, é um terço que você falou, basicamente, arredondando aqui. 3 cadeiras são do PDT, 3 cadeiras do MDB, 2 cadeiras do Podemos, 2 cadeiras do PL. Você tem um voto de cada partido, não tem? Não, aqui agora não tem. Não tem, não tem. 2 cadeiras... Se você pegar os 7 vereadores do PP, eles fizeram mais votos do que o segundo partido mais votado. Eu não tô aqui coisa não, só estou falando a questão da representatividade das urnas. Isso é importante, a gente não pode esquecer disso. Não é porque... O PP fez quantos votos? 60 mil? Repito, Fábio, eu estou falando de mim. Não é? Eu sou um dos 7. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas hoje, nas urnas, não é isso? Nas urnas me falaram, não, Fábio, você tem 4.483, sou de um partido que fez 61 mil votos, então eu não posso negar, não posso fechar os olhos para isso, entendeu? Porque o eleitor campista, ele
deu isso pra gente. Ele impôs isso. Não, o PP hoje é o partido que tem, vamos dizer assim, que tem a maior influência política dentro do partido, e dentro do município, e tem que ter. Entendeu? Eu estou falando questão das urnas. Não é? Eu não sou melhor que ninguém. Nem da base, nem da oposição. Nós temos colegas que têm. Eu estou falando com você, se você for falar, né, dos 25 que estão, nós temos colegas bastante credenciados para ser. Mas hoje o cidadão campista, o eleitor campista, ele quer um presidente do PP. Isso não quer dizer que no segundo biênio a gente não venha conversar, certo? Então é uma coisa que a gente está defendendo bem, tá, Cláudio? Não, perfeito. Intransigente? Intransigente ao ponto de não... Não é intransigência, isso aí não é intransigência, isso é uma questão que a urna falou. Não é isso, né? A questão, não existe transigência política. O cara que é intransigente na política, ele não é político. Ele não é político. Mas é o que a urna falou, é a mesma coisa se você chegar assim, olha, o prefeito ele foi o mais votado, teve 192 mil votos. Ah, ele tem que fazer uma aliança? Não tem, ele tem que defender o plano de governo dele. É a mesma coisa. A eleição nossa é proporcional, entendeu? A eleição do vereador é proporcional. E proporcionalmente falando, o PP teve 7 vereadores. É isso. Não estou aqui falando, muito pelo contrário. Repito. Qualquer partido da aliança possui vereadores com excelente competência para ocupar o cargo. A única coisa é que o eleitor disse que o PP, né, tem a sua preferência. Você volta à Secretaria de Obras ainda nesse mandato? Não, nesse mandato não. Eu quero, né, o pedido que eu fiz ao prefeito, terminar meu mandato como vereador. Fui eleito como vereador, como terminei também quando era secretário de administração. E queria dizer, aproveitando isso, que foi o Cláudio, meu padrinho. Quem me lançou a vereador, eu era secretário de administração. Eu acho que ele gosta muito de secretário de administração. Ele agora tá ele gosta não, muito. Nós nos conhecemos numa entrevista, né? Alguém me pediu, eu falei, precisa falar com o secretário de administração. E tinha uma época que tinha umas pendências, não tinha? Tinha um pau tava cantando um negócio, acho, de contratados, tinha um negócio, aquele negócio da guarda, o pau tava cantando. Eu não lembro mais o que era. Eu sei que eu convidei o Fábio, sem conhecê-lo. O Fábio veio ainda na Continental. Eu falei, rapaz, você tá com papo de vereador, essa conversa tá muito jeitosa, você desse jeito seu aí, que Nossa Senhora vai me ajudar, nós vamos arrumar isso tudo aí e tal. Viu, meu padre, já estamos crescendo. Graças a Deus, né? Tá sempre ajudando. Depois daquela conversa nossa. E vamos ver aí. Aí eu falei, você vai ser vereador. E foi mesmo. Você não tinha intenção de ser vereador naquela época, não? Não tinha. Tá na política, mas naquela época. Não, naquela época não, eu já tinha sido candidato em 2004. Você já tinha sido candidato em 2004. Que foi uma eleição para mim, uma eleição que eu fiz 1.011 votos, pela primeira vez que eu vim, praticamente sem estrutura nenhuma, só sola de sapato e amizade, foram 1.011 amigos votando em mim. Então, quer dizer, e hoje eu devo muito isso, as coisas acontecem, eu estava refletindo, eu devo muito isso à minha origem. Eu, como o senhor falou, eu sou concursado da UENF, mas eu era concursado da FENORTE. E a gente criou a Associação dos Funcionários da FENORTE, a SFETEC. E eu fui o primeiro presidente. E aí começou eu gostar da questão da representação, entendeu? Como fui também, nós criamos na época o Rotary Planície, também fui o primeiro presidente do Rotary Planície, e aí a gente veio, né, nessa questão de estar representando as pessoas. E hoje, Cláudio, se você for perguntar para mim, Fábio, já pensa em reeleição? Porque é lógico, o político, ele termina uma eleição, pensa... Já começou. Já começou a outra. A outra é em 2026, de repente você... É isso que eu ia falar. Eu não conversei nada com o Vladimir, que é o meu líder político, né? E tem também a família Garotinho, a Rosinho Garotinho. Mas eu tenho a intenção de colocar o meu nome, né, para candidato a deputado federal. Então, a federal. Eu tenho essa bandeira e eu vou explicar por quê. Essa bandeira, eu não sou da parte da educação, mas eu vejo como gestor a competência, né, da educação equivocada no Brasil. Nós temos, né, um município que é competente na elementar e na fundamental, não é isso? O Estado que é competente para o ensino médio e superior da União. Só que o ente federativo mais
que tem mais rico, que tem mais receita é a União. E a importância da educação está no ensino fundamental do elementar. Então, eu gostaria que isso fosse, eu acho que o município tem que ser desonerado da educação e a União assumir, não é, a educação elementar e fundamental. Isso é a bandeira que eu tenho. Ah, Fábio, isso aí é um pensamento. Mas na própria UENF eu comecei a discutir isso e todo mundo me chamava de maluco. Hoje já tem várias pessoas que concordam comigo, entendeu? Por quê? Porque não existe, o Fundeb ele não consegue atingir. Nós temos mais de 5 mil municípios com realidades financeiras diferentes. Então a gente tem que padronizar a educação. Você tirou isso da sua cabeça, Fábio? Não. Isso aí foi feito no Japão, isso foi feito na China, isso foi feito nas Coreias, entendeu? Quando os tigres asiáticos eles tomaram essa posição, ó, o desenvolvimento veio. Então, hoje, você é a base do crescimento todo deles. Sem educação, e a educação básica e fundamental. Você não faz nada sem educação básica e fundamental. E a tecnologia. Então, a União tem que estar responsável por isso. E deixa o ensino médio com os estados, que eu acho que então dá para carregar bem, entendeu? Desonera o município dessa parte de educação, certo? Aí, Fábio, os professores municipais, no meu projeto, se transformam em servidores federais, entendeu? Lógico, são concursados, então, quer dizer, no meu projeto, entendeu? Então, essa é a minha bandeira. Então, por isso, eu não estou querendo ser para proceder, isso é minha bandeira desde lá de trás, entendeu? Então, tudo tem a hora. Não é? Eu poderia ter saído, você sabe disso, quando eu era presidente da Câmara, era um bom momento para eu ser candidato, não é? Mas conversei com o prefeito, ele falou, não é o seu momento ainda. Não conversei nada disso com ele depois da eleição, estou antecipando, não estou fazendo nenhum movimento. Ah, Fábio, você quer ser presidente da Câmara? Eu sou de grupo. Mas entre presidente da Câmara e candidato a deputado federal, eu prefiro ser deputado federal. Você está entendendo? E aí, né, eu sou de grupo. Vou conversar com o prefeito, o que é melhor para o governo dele, e nós vamos estar aí caminhando juntos. Se também chegar lá na frente e falar, não, nós temos um compromisso com fulano, ciclano e tal, estou junto também. Claramente ele tem um compromisso com Caio Viana. Agora, não tem problema, dá para 2. Eu acho que Campos pode eleger, tenho certeza, Campos pode eleger 3 deputados federais, 4 deputados, depende do eleitor. Se o eleitor quiser, nós temos capital eleitoral, temos voto para eleger. Campos, Campos elegeu Garotinho e Feijó, no mesmo grupo. Eu acho que teve outro candidato do grupo de oposição, não teve na época? Não sei. Mas dá para eleger. Campos chegou a eleger 4 deputados estaduais agora. Então, Campos já teve 5 deputados estaduais de uma vez só, Zé Cláudio, naquela época. Então, eu acho que tem espaço para isso no grupo, mas é tipo assim, a gente tem que caminhar. Isso é uma vertente que é no crescente. Né? Como eu falei, eu sou homem de grupo, mas isso aí é a minha intenção. Você perguntou qual é a minha intenção de ser presidente da Câmara. Eu sou de grupo também, estou falando que eu não vou ser. Mas hoje, né, o papel meu está cumprido, né? E a gente tem que avançar. Primeira vez que eu vejo alguém falar de reconhecer o valor do professor, assim, claramente na minha ideia, assim, porque eu vejo aqui, por exemplo, o último, Marcelo Férez, fazendo tanta coisa, não houve um reconhecimento do trabalho do professor, e depois ele quis voto do professor, aí ficou bem complicado. Assim, mas teve o pagamento do piso salarial, o piso salarial não era projeto dele, isso era governo federal, então assim, desculpa, só Maria de professor. Só para eu concluir esse raciocínio, porque assim, sabe o que minha esposa fez essa semana? Comprou pela internet, assim como ela, a maioria, se não todas, comprou pela internet uns arquivozinhos, aí comprou o papel especial para imprimir na impressora também dela, na nossa casa. Estou falando aqui um particular, mas me perdoe, e que eu acho que é particular, mas serve para todo professor. Você é da educação, você sabe. Aí vem, imprimiu aquele desenhozinho, aquele arquivo na caixinha, recortou a caixinha, e quando eu não ajudo, né? Comprou os chocolatezinhos, os brinquedinhos, fez a caixinha, colou, botou para hoje entregar para as crianças. Você fala, quanto que a prefeitura de Campos deu para ela fazer isso? Nada. Quanto que o secretário se preocupou em fazer alguma coisa? Nada. Isso é do professor. E você fala assim, eu fico gastando dinheiro com isso, não, minha filha, dinheiro do seu bolso. Não, você parece que e as crianças merecem, precisam.
Então, assim, está muito distante da realidade o que os secretários falam. Se você for com esse perfil aí, talvez você consiga simpatia desse eleitor aí. Deixa eu falar com você. Que não é fácil também, não, que ele está calejado. Não é fácil, mas se você é marido de professora, você vai lembrar que o plano de cargo do professor, do profissional de educação no município foi elaborado em 2010. Quem era o secretário de administração? Então, quer dizer, a valorização do professor, né, já é a minha. Eu falei aqui que meu início da vida política foi ser presidente de funcionário. Quero te dizer, tá muito bom aqui. O que eu quero te dizer, Tadinha, ela botou aqui, ó, painel de fotos ainda, teve caixa de lembrança, ela que mandou a mensagem aqui. Eu queria parabenizar a sua esposa e parabenizar todos os professores pela dedicação a nós, porque não existe advogado, não existe jornalista se não fosse professor. Eu sou filho de professor. A minha mãe, que eu falei de 86 anos, ela era de uma dedicação exclusiva. E a família participa da vida do professor. Você sabe disso, não é? Eu também ajudei muito a minha mãe. Então quer dizer, a gente tem que valorizar o professor e tem que, vamos dizer assim, que otimizar os nossos recursos na educação básica e elementar. Deixa eu ver se dá para mostrar a caixinha aí, Beto. Ela mandou para mim, que eu acho que ela tá no celular e as caixinhas aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Que capricho. Que bonitinho. Não, assim, e você fala assim, tira isso dela? De jeito nenhum. Se eu puder, eu ainda ajudo. Sem contar as coisas que eu tenho que ouvir. Mas vamos lá, é só isso para fechar. Que não é reconhecer minha esposa, não é isso não. É que você não vai fazer um bom time sem pagar bons salários aos jogadores. Não adianta que você vai conseguir ali uma meia dúzia de... Então, assim, você só faz educação. Não adianta pagar bem aos jogadores se não tiver uma pessoa técnica. Coordenação também para motivar. Isso aí. então, tudo faz parte, entendeu? Então, a bandeira aí da educação pelo Brasil melhor, isso é a nossa bandeira, por isso que eu falei isso aqui, repeti isso. Nem minha família está sabendo disso. Falei isso aqui no ar, porque, tipo assim, você me perguntou o que você quer ser. Eu sou um homem de grupo, vou respeitar a decisão do grupo, mas não é, a minha intenção é essa. Acho que você está contando com aquele negócio meu de... Como é que é? Mãe de Ná, não, né? Projetar o ser deputado federal. Pegar sua, eu vim pegar sua. Eu torço por você também. Você é padrinho, você é padrinho. Ô, Fábio, vamos lá. Só uma coisa. Para a gente fechar aqui, falando da família Bacelar. Para a gente fechar, eu quero saber como é que vai ficar essa relação entre família Bacelar, família Garotinho, os Bacelar e Garotinho. Mas assim, eu fiquei juntando uma coisa aqui, você falando outra aí, não sou um bandinar não, mas então seria Fred Rangel o nome? Fred Rangel o nome é presidente? Não tem nome ainda. Não tem nome. A gente não pode falar em nome. A gente não pode falar em nome. Ele também é candidato. Colocou o nome dele à disposição nossa, mas não tem nome ainda. A gente tem, isso é a questão do PP, nós vamos nos reunir, não é isso? Repito, aí sim com o presidente do partido, Mauro Silva, para que a gente possa estar decidindo, não é, esse nome, não é, e levar esse nome aos demais colegas que também vão participar também dessa discussão, entendeu? Perfeito. Então, perfeito. Aqui não existe imposição nenhuma do PP, certo? O que a gente está respeitando somente, eu queria deixar bem claro, é o resultado das urnas no último domingo, que tem que ser respeitado por ser uma eleição proporcional. Então a proporcionalidade, o PP tem 7 lá na Câmara. Perfeito. Só para a gente fechar o programa, já são 8h53, para a gente caminhar para o fechamento, a relação com o adversário político depois de uma eleição, ela claro que sempre fica mais, não é estremecida, mas mais ativa, né? Tanto quanto para o bem ou para o distanciamento, para a aproximação ou para o distanciamento. Como é que você avalia agora a relação com os Bacelar após essas eleições e para o novo governo a partir de 2025? Não, eu acho o seguinte, primeiro, queria parabenizar todos os vereadores reeleitos, né? Dizer que nós fomos adversários até domingo passado, né? Hoje nós somos, na verdade, somos e vamos ser colegas de Câmara e colegas para fazer o bem para a sociedade campista, para fazer o melhor para Campos. Nós temos diferenças políticas,
temos diferenças de posicionamentos, aliás, de entendimentos, até mesmo do nosso grupo. Dos 19 nós temos diferença. Mas a gente, dentro do respeito, não é? E aí a única coisa que a gente coloca é o respeito, seguindo o princípio da legalidade. O que é isso? É respeitar a lei orgânica, é respeitar o regimento interno, né? O próximo presidente, seja ele quem for, né? Que faça isso, não é isso? E que a gente seja uma Câmara independente, né? Com os bacelares sendo os bacelares. A gente sabe que o jeito, né, do bacelar é uma coisa mais inflamada, né? Até o próprio Marquinhos ele fala às vezes, não, começa a falar e realmente a gente tem que respeitar, não é? Pedir, né, o respeito à urbanidade, essas coisas todas, e avançar. Acredito muito, não na palavra pacificação, mas na união por campos, porque entre Garotinho e Bacelar existe uma coisa bem maior, que é o município de Campos do Goytacazes. Então, nós hoje, como eu disse aqui, nós estamos com uma grande oportunidade. Nós temos o presidente da Alerj e temos o melhor prefeito em desempenho do estado do Rio de Janeiro. Quem está falando isso não sou eu. Quem falou isso foi o cidadão campista, através de 192 mil votos. Então, 192 mil votos, 19 vereadores da base, 7 vereadores do partido dele. Então, quer dizer, existe a necessidade hoje dessa união. Então, que a gente possa, né, amadurecer no entendimento. Isso que é o meu desejo. Não é? Mas eu acredito muito que essa foi a colocação, já falei aqui, do presidente Marcos Bacelar no seu primeiro pronunciamento após a eleição, do nosso líder do governo, Juninho Virgílio. Então, eu acredito muito, muito nessa, vamos dizer assim, não pacificação, mas nesse entendimento para uma campus melhor. E aí a gente tem que avançar naquilo que eu falei. A gente tem que avançar na questão do desenvolvimento econômico, na questão da empregabilidade, e é muito importante essa união, município, estado e união para isso. Perfeito. Eu te perguntei se você voltaria a ser secretário eu já falei na gestão de agora, mas na outra, na próxima, na de 2025. Você quer ser deputado? Tá, tudo bem, mas até lá... Eu tenho que conversar com o prefeito, a gente não conversou, eu estou falando com você, eu só conversei por telefone. Secretário é cargo de nomeação do prefeito, então eu não tenho que conversar com ele, eu não conversei. Ele voltou com alguns já, chegou até a anunciar que todos voltariam. Também não estou falando, estou abrindo mão também, porque eu estou falando da possibilidade de eu não ser presidente também não, estou falando você. Sim. Eu não conversei, eu não tenho eu não coloquei o meu nome, né? Não coloquei o meu nome, mas é lógico que dentro do entendimento de grupo, mas não existiu isso ainda. Não acredito sim na capacidade dos meus colegas, qualquer colega para ser presidente, eu acho que tem competência para isso, tem perfil para isso, né, tem legitimidade para isso, e dizer a vocês que a gente está à disposição do grupo. Sempre fui homem de grupo, estou há 30 anos no grupo político só, não é? 30 anos no grupo político só, nunca saí, não é? Por acreditar que todos têm erros, tem defeito, mas os acertos são muito maiores para a população e está aí. Né? Se você for pegar, você mesmo falou hoje na conversa off aqui comigo, se for pegar em índice de percentual de votação, você pega primeiro Garotinho, Rosinho e Vladimir. Garotinho, Rosinho, Vladimir. Garotinho, Rosinho, Vladimir. Tudo Garotinho. Não é isso? Então, quer dizer, então não sou eu. Essa escolha é a escolha do eleitor campista. Então, quer dizer, por isso que eu estou há 30 anos, por isso que eu estou no mesmo partido, por isso que eu acredito, né, nesse grupo político para fazer o melhor pelo cidadão campista, principalmente aquele que mais precisa, né, mais necessitado. Nós estamos evoluindo, o Vladimir é prova disso, né, na questão do diálogo, na questão da abertura, não é isso? Então, eu acho que agora a gente tem que continuar nesse caminho, crescendo e avançando, como diz o prefeito, porque o trabalho só começou. Então, é verdade. O Vladimir, ele é um gestor maravilhoso, mas um marqueteiro de primeira mão. Então, é uma nova história. Todos falaram aqui que a maior virtude do governo dele foi a comunicação. Não, é porque ele é profissional de publicidade, né? Mas não foi a principal. A principal virtude dele foi ele.
foi o ser Vladimir. Vladimir não é um personagem, não é? Vladimir é Vladimir. Vladimir gosta de estar conversando com as pessoas, de lidar com as pessoas, de ir resolver os problemas. Você não viu, em momento algum, o Vladimir acuado no gabinete dele. Eu não estou querendo falar mal do Rafael, mas a gente via Rafael acuado no gabinete dele. Vladimir, não, você não viu. Nos piores momentos, Vladimir estava na rua, entendeu? Conversando com as pessoas, se expondo em qualquer tipo de manifestação, ele que recebia. Então isso aí é o diferencial. O diferencial dele é esse. E isso, né, é um somatório. Você tendo uma equipe boa, como ele conseguiu montar no governo, só tem craque. Se você for pegar, só tem craque. Não é falar de mim que eu fui secretário dele também não, mas você só tem craque, né? Você montar uma equipe boa e você ser uma pessoa que ele é uma pessoa, não vou falar que ele é uma pessoa uma pessoa controlada, né? Que tenha um sentimento de controle das finanças. Então, quer dizer, e ser do povo é fórmula de sucesso. Não tem erro, entendeu? Então, graças a Deus, não é? Acho que tudo deu certo. O primeiro momento, aí eu falo de mim, né? Primeiro momento nós passamos com dificuldade e eu dei minha parte para isso, então acho que já passou essa história, né? Mas isso é um sentimento meu. Estou falando que se o grupo quiser, não estou falando isso. E temos que avançar, continuar avançando, entendeu? Então, acredito muito no segundo governo, melhor do que o primeiro. Eu acredito muito no segundo governo. Vai ter que ser. Melhor, se ele quiser. Melhor do que o primeiro, porque aquilo que ele falou, nós pegamos uma casa desarrumada, agora está desarrumado, nós vamos avançar mais ainda. Então acredito muito nisso e acredito, né, e aí eu deixo aqui o meu pedido, né, é lógico que o PP, né, em posição, o que foi tirado nas ruas, mas os 19 tem que estar unido, os 19 tem que respeitar a decisão do grupo todo, certo? Não existe nenhum tipo de derrota nisso, muito pelo contrário, a gente vai avançar com diálogos maduros em benefício da população de Campos. Eu falava aqui, te interromper, até peço desculpas. Não, o Vladimir vai ter que ser melhor do que o primeiro. É automático, se ele quiser ter sucesso político lá na frente. É automático, é normal, porque ele foi melhor que Rafael. Então a comparação dele agora no próximo vai ser com ele. Então se ele colocou o sarrafo lá em cima, azar dele. O sarrafo foi colocado lá em cima. Então ele vai ter que ser mais alto do que... Né? Pai, eu estou falando por mim. Próximo pulo vai ter que ser mais alto do que esse. Passou eleitoral, a gente pode falar a verdade. 30%. Não, mas no não, a gente vai falar a verdade. Não é isso não. A gente falar a verdade, desculpa, como eu corrigindo aqui. Porque teve um monte de fake pela posição. Então, um deles é o seguinte, obra quem fez foi o governo do estado. Não foi verdade. Obras, você pode pegar aí, o percentual de recursos estaduais nas obras de Campos, com tudo, foi de 30%. 70% de recursos municipais. Mas por que vocês não falaram isso? Eu falava isso, eu não tive repercussão. Mas eu falava isso na Câmara, eu cheguei a citar um número. Não, porque ficou marcado que toda obra, HGG... Ficou marcado, mas a gente tem que falar. São 28 bairros legais. O asfalto, por exemplo, aqui do centro. Do centro, mas e de Guarulhos. É municipal. As estradas, é capeamento municipal. Entendeu? Os bairros legais. São 28. São contas municipais. A grande maioria. Mas muita maioria mesmo. 60%, 70% dos bairros legais recursos municipais. Né? As escolas, os hospitais. É federal. Né? Mas estou falando com você. Isso aí foi uma inverdade, coisa que não cresceu. A gente tem que falar a verdade. Então, a competência do Vladimir foi isso. Foi ser um grande gestor. Não é? O próprio governador Cláudio Castro, ele chega a falar, não, quem vai começar a obra vai ser o município, porque nós não temos dinheiro. Acho que é do HGG. Mas o Estado foi muito importante para Campos, para o mandato desde o começo, com os salários atrasados. Muito importante, eu não estou falando isso, foi muito importante, a gente é muito agradecido ao governador. Mas por que nós conseguimos? Porque a gente teve um prefeito que foi lá e buscou. Cláudio, eu era presidente da Câmara. No primeiro carnaval meu, eu indo para a Tafona, bate o telefone do prefeito. Fábio, estou aqui no Palácio Guanabara, vai ser necessário você fazer uma extraordinária, porque no verão é recesso, concorda? Volta só em 15 de fevereiro. Você tem que fazer uma extraordinária, porque eu consegui recursos para pagar o funcionalismo.
Então, ele foi buscar. Entendeu? Então, ele foi buscar. Então, eu estou falando com você. E falar que obra foi feita... Não, as obras foram feitas com recursos municipais também, na sua maioria. 30% a 70%. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu falava. Estou falando, não tive repercussão. Talvez eu não tenha... Aí eu tenho que reconhecer... Eu não tive competência para ter essa repercussão. Mas eu falava, porque eu conhecia isso, esses dados. Mas aí não era nem, na minha opinião, aí não era nem uma questão só sua, aí era uma questão de campanha. A campanha, que eu digo, os organizadores... Mas isso, tipo assim, isso foi uma deveriam coisa... fazer... Porque, na verdade, na nossa concepção, a totalidade, né, sendo estadual ou municipal, a totalidade das obras tem um nome que é Vladimir Garotinho. Naquilo que não for municipal, foi ele que foi lá buscar. Entendeu? Então é isso, a verdade é essa, 100%. Eu soube também que lá no começo o acordo dele com Cláudio Castro era esse. Que era esse, para ele ser o pai das obras e acabou. E Cláudio Castro aceitou lá no começo. Então, não era o pai, porque ele foi buscar. Estou falando com você, isso daí não é questão, ele foi buscar, ele foi o cara que foi buscar. Teve a ajuda do Bruno Dauari, do Rodrigo Bacelar, né, lá atrás. Teve, não estou falando com você, mas se ele não fosse buscar... Entendeu? Ele foi buscar, entendeu? Uma coisa que Rafael pecou muito foi isso. Agora, ter ido buscar... se ele não fosse no Palácio Guanabara, aí eu coloco com você. Ele, daquela pergunta que você falou, ele e o Frederico Paes, por isso que eu estou falando que ele está amadurecido para isso. Se não fosse os dois buscar o recurso, ele tinha vindo? Então pronto. Não vem não. Não vem. Se não for pedir, não vem não, meu filho. Aqui, são 9h05. Fábio, obrigado pela entrevista. Mais uma vez, boa sorte para você, boa sorte aí no seu novo mandato, nos seus planos, que Deus abençoe sempre você. Amanhã é dia de Nossa Senhora, eu sei que você é devoto de Nossa Senhora também, eu também sou, que ela continue rogando por nós, né, intercedendo por nós lá e por você, pelo Carlinhos, pela sua família toda, está aqui sua filha também. Então... Posso só fazer um agradecimento mais uma vez? Pode, por favor. Então, olha, primeiro passo falar que Maria passa na frente, abre todos os caminhos. Então isso aí é com certeza. Não, queria agradecer mais uma vez, né, a minha equipe, que nesse momento difícil que eu passei, segurou muito o bastão, tocou, né, pessoas, lideranças. Eu citei aqui o Roberto Pinto, não vou me atrever, porque senão eu posso esquecer alguém. Então, vamos ficar no representante da nossa equipe, o Roberto Pinto, pelo desempenho eleitoral dele, que foi maravilhoso, né, para a candidatura do Fábio Ribeiro. Eu queria agradecer a minha equipe, mas muito, e agradecer a toda a minha família na pessoa de uma Maria José Viana Ribeiro, que, repito, para mim foi, aos 86 anos, incansável em estar me apoiando em todas as maneiras. Então, eu queria agradecer a Letícia, ao Carlinhos, mas principalmente ao Felipe Bruno Ribeiro, que foi uma pessoa também que me chegou, não é, entendeu o processo, um processo difícil para ele que eu passei, mas eu queria agradecer muito ao meu filho e agradecer a todos. Então, obrigado, muito obrigado. Estou à disposição, né? Fique com Deus, Deus abençoe. Eu tenho certeza que nós faremos um mandato melhor do que esse. Esse foi muito bom, certo? Cheio de realizações. O governo Vladimir vai ser melhor e a Câmara Municipal também vai melhorar, com toda certeza, seja quem for o presidente. Então, eu queria falar isso. Vamos amanhã agradecer a Maria, dia 12, dia dela, Maria Aparecida, padroeira do Brasil, que a gente possa estar unidos na fé, com força, para uma Campos melhor. Tá certo. Conversamos ao vivo com Fábio Ribeiro, vereador reeleito em Campos pelo PP. A gente volta segunda-feira com Folha no Ar. Você continue aqui na Folha FM. Essa entrevista daqui a pouco vai estar em podcast e logo mais, né, na Plena TV. Amanhã no jornal Folha da Manhã, parte dela também no impresso bem cedo nas bancas. O Folha no Ar é um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed, Diagnósticos por Imagem e Rede Mariana de Postos.